Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para meditar na Palavra de Deus. Pegue aí a sua Bíblia e hoje nós vamos falar da tese número 34. Mas antes de começarmos a falar, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, buscamos agora aqui a direção do Espírito Santo e que os teus santos anjos estejam a nos proteger. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a tese número 34 tem como título: Aqueles que são muito perdoados, muito amarão. Aqueles que muito amam, muito obedecerão. Repetindo aí a tese número 34. Aqueles que são muito perdoados, muito amarão. Aqueles que muito amam, muito obedecerão. Temos aqui dois textos chaves para meditarmos aqui. Lucas, capítulo 7, versículo 41 a 43. Lucas 7, 41 a 43. Vamos ler primeiro Lucas 7, 41 a 43, que diz assim: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. O outro texto é João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, esses dois textos aí, chaves, Lucas 7, 41 a 43 e São João 14, 15, ok? Da tese número 34. Você gosta de Pedro? Parece que o seu nome vem à tona mais frequentemente do que o de qualquer outro discípulo. Muitas vezes as pessoas confessam identificar-se com ele. Ele corria riscos, ousava fazer as perguntas erradas, arriscava-se a dar respostas erradas. Só lembrando que estamos meditando no livro 95 Teses sobre justificação pela fé, ok? Pedro, ele foi aquele que se dirigiu a Jesus com a pergunta clássica sobre o perdão, registrada aqui em Mateus capítulo 18, 21, onde ele faz a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então, ele estava fazendo, sobretudo, uma indagação retórica, né? Ele estava bem convicto das suas conclusões. 7 vezes parecia muita coisa para Pedro. Os fariseus só iam até 3. Pedro, ele estava disposto a dobrar o limite deles e mesmo ir um passo além, chegando ao número perfeito. Muito bem, Pedro. Ok. Mas espere um momento antes de julgar a Pedro. Não julgue a Pedro quanto a isso. Logicamente você já conhece a resposta de Jesus, né? Que Jesus respondeu para Pedro o seguinte: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que está lá no verso 22 de Mateus 18. Mas ponha isso de lado por um momento e lembre-se da última vez que o seu vizinho, amigo, membro da família fez algo que
requeresse o seu perdão, e você lhe concedeu. Mas fizeram novamente a mesma coisa, e você mais uma vez perdoou, até 7 vezes. Por essas alturas já não teria completado a sua cota de perdão, já que aconteceram as 7 vezes? Afinal de contas, 490, que é 70 vezes essas 7 vezes, é uma porção de vezes. A nossa família, conta o autor do livro que estamos comentando, ele diz assim que nossa família viveu por 7 anos no Colégio União do Pacífico, no norte da Califórnia. O colégio está localizado no alto de uma região de montanhas, como dizem por lá, a 8 milhas do mais próximo pecado conhecido. É um lugar, né? É um lugar onde vive um determinado grupo, né? E nesse tipo de ambiente, o pregador ele é chamado para exercer todo tipo de função. Chefe de polícia, juiz de paz, jurado, tudo junto. E um domingo o telefone dele tocou e um dos paroquianos desejava que resolvesse uma questão com seus vizinhos. O cavalo dos vizinhos tinha avançado sobre as flores lá, as petúnias, e essa pessoa achava que ele era a pessoa certa para resolver essa situação. A resposta que ele achou que poderia ter dado a essa pessoa se acha no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Mesmo Pedro acharia provavelmente que seria demais, se as 7 vezes ocorressem num único dia. E que tal se eu tivesse dito ao homem, o homem das flores ali, que estava se sentindo injustiçado, olha, o que você precisa fazer é perdoar, disse o autor aqui. E se o cavalo do vizinho andar sobre suas petúnias 6 vezes mais hoje? Perdoe-lhe mais 6 vezes. Biblicamente falando, esse cavalo ele pode ainda andar 489 vezes sobre as suas petúnias, ele estava falando. E por esse tempo, já há muito deixou de existir qualquer petúnia que ele possa pisotear. Então ele estava dizendo isso, ali conversando com aquela pessoa. Jesus, ele recomendou o perdão ilimitado. E ele nos pediria para ser mais perdoadores do que Deus é. Assim, sabemos que o perdão de Deus também não conhece limites. Na medida em que continuarmos indo a Ele e pedindo perdão e recebendo o seu dom de perdão. Mas às vezes as pessoas ficam nervosas, exatamente aí, elas indagam. Mas isso não pode levar a uma licenciosidade, Se os vizinhos donos do cavalo fossem perdoados 490 vezes, ou mesmo 7 vezes num único dia, não iriam começar a pensar que o cavalo deles tinha o direito de pisotear as flores? O ensino do perdão ilimitado não nos poderia induzir a ver a graça de Deus como frouxa e dela abusar? Jesus respondeu a esta pergunta em sua parábola a Simão sobre os 2 devedores, lá em Lucas no capítulo 7. Ele disse a Simão e Maria e aos discípulos que ouviam que aquele que muito é perdoado, muito ama. Quanto mais for perdoado, mais você amará.
Agora precisamos acrescentar um outro texto aqui. João 14,15, né, que nós lemos aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí está. O perdão de Deus é ilimitado, mas isso não conduz à licenciosidade. Por quê? Porque quem é muito perdoado, muito amará. E quanto mais você ama, mais você obedece. É simples assim. Jesus conhece as circunstâncias de toda a alma. Podeis dizer, sou pecador, muito pecador. Talvez o sejais, mas quanto piores fordes, tanto mais necessitais de Jesus. Ele não repele nenhuma criatura que chora, contrita, mas diz a ninguém tudo quanto poderia revelar. Mas manda a toda a alma tremente que tenha ânimo. Perdoará abundantemente todos quantos a ele forem em busca de perdão e restauração. Livro Desejado de Todas as Nações, página 432. Amém? Lembre-se que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar para terminar aqui? Bondoso Deus, muito obrigado por termos tido aqui a oportunidade de meditar na Tua palavra mais uma vez, nesse tema tão importante, a justificação pela fé, e estamos falando nesse momento sobre perdão. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixa aí o seu like, né, a sua curtida, compartilhe, acione o sininho das notificações e se você desejar, né, se inscreva em nosso canal para você assistir outros vídeos e convide outras pessoas também para estar se inscrevendo aqui, participando conosco, assistindo os outros vídeos também, além desse, é claro. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.